Olá, boa noite. Saneamento básico, falta de calçamento, precariedade na saúde e o caos no trânsito. Estes são alguns dos problemas que o prefeito eleito da cidade do Recife tem pela frente a partir de agora. A posse ocorre no dia 1º de janeiro, mas a equipe de transição começou a trabalhar nesta semana. A cidade do Recife começa a viver uma fase de mudanças. Depois de 12 anos, o PT deixa o poder e o PSB assume, sabendo que também tem pela frente dois grandes eventos internacionais, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Mas por onde começar? O Ponto de Vista recebe hoje o prefeito eleito do Recife. Geraldo Júlio é servidor público e administrador de empresas. Ele é socialista e teve 453.380 votos, o que equivale a 51,15% do total dos votos válidos nas eleições do Recife. Também é nosso convidado o jornalista da TV Tribuna, Rodrigo Asfora. Senhores, boa noite, muito obrigada por terem aceito o convite. E eu começo perguntando ao senhor prefeito eleito, essa semana começou a fase de transição, o senhor já elaborou, montou uma equipe e, pelo visto, parece que a relação do senhor com o atual prefeito, João da Costa, vai ser de muita cordialidade e tranquilidade. Boa noite, Eliana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que está nos assistindo. Eu acho que isso é importante para a cidade, importante para o recifense. O prefeito se dispôs a fazer um bom processo de transição, a poder colaborar passando as informações. E para nós é muito importante, para quem está chegando, e vai governar uma cidade com todos os problemas que você acabou de mencionar, que a cidade enfrenta nos dias de hoje. Poder receber informações antes de assumir em janeiro é uma coisa bastante importante. Então a gente está montando uma equipe de transição, fizemos já as primeiras reuniões e o prefeito mostrou um ambiente de muita colaboração. Eu acho que isso é positivo. Poder iniciar o governo em janeiro, já tendo trabalhado nesses 2 meses, de novembro e dezembro, tendo informações, estudando essas informações, podendo ver a situação, por exemplo, do início do ano letivo, que acontece um mês depois da posse, a realização do carnaval, que já tem atividades acontecendo no próprio mês de janeiro, o atendimento à saúde, que acontece em toda a cidade, não pode ter solução de continuidade. Acho que é um ambiente positivo e um ambiente de colaboração no processo de transição é, sem dúvida, importante. Essa reunião, esse contato que o senhor vai ter com o prefeito João da Costa, o senhor ainda falou essa semana que vai ser pelas redes sociais, por internet, por telefone, quer dizer, vai abusar do meio eletrônico. Sem dúvida, eu acho que é uma coisa importante, né? A gente quer fazer uma coisa de muita dinâmica, né? Normalmente, quando não existe um ambiente de muita colaboração, de cordialidade, as coisas têm que ser muito formais, né? Marcando datas, estabelecendo prazos, uma coisa mais complexa. Nesse momento não, como é um ambiente de colaboração, a gente quer fazer uma dinâmica diária e que isso seja mais efetivo, poder receber informações diariamente, solicitar novas informações diariamente. Isso pode ser feito por e-mail, pode ser feito por via eletrônica, receber também por via eletrônica. É mais positivo, a gente fica com a base de dados, fica com as informações. A equipe que nós estamos formando vai ter também mais agilidade para trabalhar e fazer as análises que a gente precisa para poder as providências de janeiro e fevereiro acontecerem a contento. Coisa interessante, viu, Eliana, que o clima foi tão amistoso que nem parecia que o PSB fez oposição ao PT. O senhor esperava ser recebido assim? Eu acho que o importante, Rodrigo, é a visão madura, né, do prefeito de ver que o importante é que a transição funcione bem para a cidade não ter problemas, né? Nós vamos assumir a prefeitura no dia 1º e no dia 1º mesmo tem que estar funcionando a saúde, tem que estar funcionando a limpeza, tem que estar funcionando tudo aquilo que no dia a dia das pessoas envolvido no funcionamento da prefeitura na cidade. Então eu acho que o prefeito tomar essa decisão de fazer uma coisa colaborativa foi muito importante. Nós vimos isso já acontecer, por exemplo, quando o presidente Lula foi eleito, né, e o presidente Fernando Henrique providenciou todo o aparato para fazer a transição na federação, na União, que é uma coisa muito mais importante, né? E tal. Agora, então, fazer isso aqui eu acho que é importante, eu acho que é uma visão madura. Uma coisa, apesar de toda essa tranquilidade, de cordialidade que o atual prefeito da cidade do Recife colocou, a cidade do Recife tem muitos problemas e um dos problemas são as dívidas, a falta de recursos, a falta de investimentos. O senhor já tem ideia, essa semana se falou muito numa cifra de 600 milhões de dívida aí que o município tem. O senhor já tem ideia qual é a dívida real do município e o que o senhor vai encontrar em caixa? Nós estamos começando a receber as informações agora. Na verdade, existe um ponto que precisa ser explicado em relação a esse número de 600 milhões, que trata-se de um conceito que precisa ser entendido pelas pessoas. Esses 600 milhões são a dívida consolidada do município, é uma expressão contábil. A dívida consolidada é aquela dívida que foi adquirida durante décadas
para fazer obras de infraestrutura junto a bancos, junto ao governo federal, né, e que tem um tempo longo para pagar. Essa é a dívida consolidada. Na verdade, você passa de gestão por gestão. Isso, que o governo do estado tem, que as prefeituras têm, que é aquela dívida de longo prazo. É o normal. O que deve preocupar o gestor que vai entrar não é somente essa, né? É a dívida de curto prazo, é aquela que se deve a fornecedores, aquela que se deve aos trabalhadores. Então, essa cenário dívida, fiscal... esse valor, o senhor já tem ideia de quanto é? Não, esse cenário fiscal a gente vai começar a receber as informações a partir do início da transição, que começou essa semana. Então, a gente está começando a receber esses dados e fazer essa análise para entender, de fato, a situação do ano de 2012. Né, do fechamento do ano de 2012, que é o que nos importa para o início de 2013. E aí sim, é aquela da coisa diária, quinzenal, mensal. Esse é o número que a gente ainda vai ter acesso. Né? Na verdade, ainda tem 2 meses de execução orçamentária, mas a gente sabe que é um cenário fiscal apertado. Não só da Prefeitura do Recife, todas as capitais estão vivendo nesse momento um cenário muito apertado. Né? A economia do país não tem respondido nos últimos meses com um crescimento como estava acontecendo até 2011. Né, e isso mexe com a conta dos governos estaduais, das prefeituras. Então é um cenário fiscal muito apertado. Tem que fazer um esforço muito grande de redução de despesa, de corte da despesa de funcionamento, de custeio, como se chama. Quando o senhor fala aí já em redução de custos, corte de custeio, de funcionamento, isso significa demissão de servidores? O que o senhor pretende fazer para poder enxugar essa máquina, para poder ter dinheiro? Isso significa contratar melhor, né, isso significa comprar melhor. Isso significa administrar bem as quantidades, conseguir os melhores preços, para a gente poder ter na despesa de manutenção da máquina da prefeitura e dos serviços que a prefeitura presta diariamente, gastar o mínimo possível para sobrar recursos para fazer investimento. Esse é o importante. Mas não tem demissão? Então, não, a gente não está falando em demissão. No governo do estado, eu fui secretário de Planejamento e Gestão da primeira gestão do governador Eduardo Campos, nós fizemos um programa de controle de despesas. Né, as principais despesas, a despesa de contratação de serviços de limpeza, de vigilância, de combustível, de locação de automóveis, né, e de algumas aquisições permanentes como merenda, medicamento. Então, todos esses serviços que são permanentes, que o serviço público está sempre comprando, contratando, pagando, precisa ter uma análise muito firme dos preços. E a gente conseguiu, no governo do estado, fazer redução seguidamente, ano a ano. Então, nós vamos implantar um modelo de gerenciamento dessa despesa de custeio, para todos os anos a gente conseguir ir fazendo redução e conseguindo abrir um pouco mais de margem para fazer investimento. O fato é que o Recife está precisando ampliar os investimentos. Não pode, nesse momento que Pernambuco está vivendo de crescimento, né, que a gente tem mais oportunidades. Pegar a carona que o Estado está crescendo, mas a cidade não está. Aí a gente tem as oportunidades, mas a gente tem as demandas. Quando tem mais crescimento, o mercado imobiliário, você exige para você fazer mais investimento em infraestrutura, em ruas, em drenagem, em pavimentação, nas praças, nas áreas de lazer, mais escola, mais atendimento à saúde. Isso tudo demanda investimento. E você tem que ampliar a capacidade de investimento para responder a isso. Existe uma cifra aí falada, não oficialmente pelo atual prefeito João da Costa, de 3 bilhões para os próximos 4 anos que estaria em cofre. É o suficiente? Na verdade, não é em cofre, né? Que deixaram de ser investidos. Não são recursos que estão em processo de captação. Né? Você está contratando esses recursos. Então, alguns deles, de fato, o contrato já existe, financiamento, já tem o financiamento para a prefeitura receber o dinheiro. Outros estão em processo de negociação, outros estão em processo de contratação. Então, são recursos previstos que podem acontecer desde que os contratos de financiamento com Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, com ministérios, os convênios previstos com os ministérios, o PAC, ou seja, tudo que está previsto de acontecer, de dinheiro chegar para a prefeitura, aconteça. Não é que tem lá esse dinheiro em caixa, né? Mas é uma assim, previsão se fosse assim, a prefeitura está investindo cerca de 180 milhões por ano, 200 milhões por ano. Isso é mais ou menos a cifra da série histórica. Isso é pouco diante da necessidade que a gente tem no Recife. Nós precisamos ampliar isso. No governo do estado, de novo, a gente conseguiu que um número que era de 650 milhões de reais por ano, que era o que o governo conseguia fazer no estado inteiro, hoje é mais de 2 bilhões, falando em números corrigidos, ou seja, multiplicou por mais de 4. A prefeitura precisa também ampliar. Fazer cerca de 200 milhões por ano no Recife é muito pouco para a demanda que a gente tem hoje. Agora, prefeito, assim, existem alguns problemas que o senhor pontuou durante a sua campanha e nas primeiras entrevistas que o senhor deu como prefeito eleito, que era a questão do lixo, que o senhor percorreu vários bairros da cidade, muitos que eu acredito até que o senhor nem conhecia, e que o senhor viu, assim, claramente o problema da precariedade na coleta de lixo. Então, é o seguinte, quando o senhor assumiu, o senhor disse que isso ia ser prioridade. Vai ter licitação, o senhor vai fazer mutirão. Como é que o senhor vai conseguir resolver o problema, principalmente nas áreas de morro, onde não tem o caminhão que passa para recolher? Nós acabamos de formar o início da nossa equipe de transição
né? E um dos pontos que a equipe de transição já tem o papel, eu já pedi a minha equipe de transição que providencia, é o estudo. Primeiro dos contratos da parte de limpeza e coleta que estão em vigor, como é que tem, se tem margem para fazer uma ampliação desse trabalho em janeiro e fevereiro. E segundo, como é que a gente pode mobilizar a sociedade recifense para participar disso. Como é que a gente mobiliza todo mundo para participar desse processo. Na verdade, todo mundo quer a cidade mais limpa. Por que eu decidi fazer essa ação nos primeiros meses de governo? Porque passando nos bairros, as pessoas me mostravam, né, o entulho, então, a isso metralha, o significa lixo. que o que vinha sendo feito é feito precariamente. Na verdade, ou não era prioridade? Em muitos bairros, as pessoas me mostraram a situação que estava ali vista, do ponto de vista real. As pessoas me mostrando o entulho, né, o lixo, a coisa se acumulando na calçada, nas esquinas, Mas também existe nos becos. Uma preocupação que, às vezes, muitos prefeitos, quando eles assumem, eles fazem aquela limpeza na cidade nos primeiros 3, 4, 5 meses, tudo fica limpo. E depois o serviço começa a cair, a qualidade do serviço. E o lixo volta a ficar acumulado. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para o cidadão, né? Eu acho que uma cidade ela pode até, às vezes, não ter coisas inovadoras. Mas quando a gente sente que a cidade está sendo bem cuidada, nas coisas mais simples, a pequena pracinha está bem cuidada, está limpa, está arrumada. O posto de saúde simples, não é uma escola pequenininha que tem no bairro, mas se ela estiver arrumadinha, limpinha, gente cuidando, a rua limpa, as calçadas, uma atenção com os morros, se a gente tiver esse dever de casa, né, que parece uma coisa muito simples, né, que na verdade é um dever, é uma obrigação. Quer dizer, pode-se dizer já que o senhor muda a vai face da fazer cidade. então um mutirão, o senhor vai contratar mais empresas nesse momento emergencial, digamos assim, vai convocar a sociedade para ajudar? Eu já pedi a minha equipe de transição para fazer um planejamento para que essas ações aconteçam nos primeiros meses, que a gente consiga resolver ou responder àquilo que as pessoas me pediram na rua, né, dos entulhos, nas esquinas, nas calçadas, do lixo, responder a isso imediatamente, né, e ter um planejamento para a gente ter essa limpeza, essa manutenção urbana da melhor forma. Eu acho que cada vez mais a gente precisa modernizar o que vem sendo feito pelo serviço público, trazer inovação, práticas novas, né, não ficar somente nas práticas tradicionais. Eu acho que a limpeza e a manutenção urbana é uma coisa que a gente pode trazer experiências de outras cidades, conhecer experiências melhores, trazer inovação e poder fazer isso de uma maneira melhor, porque a população ajuda também. Quando a prefeitura está fazendo a parte dela, as pessoas sentem que a prefeitura está fazendo a parte dela, todo mundo quer colaborar. Na verdade, todo mundo quer a cidade limpa, quer o seu bairro limpo, a sua rua limpa. Então, quando a prefeitura dá sinal, as pessoas respondem. Você falou uma coisa interessante no início, se contrata mal, se gasta muito com licitação. O que é que o senhor pretende fazer para acabar com isso? Mas, prefeito eleito, antes do senhor responder essa pergunta, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e, na volta, ele vai dizer. Até já. E o Ponto de Vista recebe hoje o prefeito eleito do Recife, Geraldo Júlio. Ele tem 41 anos, é casado, pai de 3 filhos. Entre os cargos que ocupou, foi secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e presidente do Porto de Suape. Também é nosso convidado, jornalista da TV Tribuna, Rodrigo Asfora. E prefeito Rodrigo tinha feito uma pergunta, né, antes da gente ir para o intervalo. Se gasta tanto com licitações e contratos mal feitos, como o senhor pretende reformular isso? Nós temos um trabalho, Rodrigo, para fazer, que é exatamente identificar aqueles itens de despesa mais significativos da prefeitura, né? E, ao mesmo tempo, as secretarias também que mais gastam. E, com isso, a gente poder construir um acompanhamento permanente, né? Identificando, fazendo avaliação, análise daqueles contratos, como eles estão sendo feitos, dos quantitativos que estão sendo comprados, pagos, fazer um controle disso permanente. Não é uma vez só, não é chegar e fazer isso uma vez, mas fazer de maneira permanente. Como acontece, por exemplo, em gestões privadas, né, iniciativa privada. Toda a despesa que é feita pela iniciativa privada, certamente, o dono da empresa, o acionista da empresa, tem alguém acompanhando para saber se todas as compras, contratações estão sendo feitas, não de maneira regular ou irregular, mas da melhor forma. Né, encontrar a forma mais barata de contratar aquele serviço, a forma mais eficiente de contratar aquele serviço, mudar, às vezes, a metodologia de contratação. Você, na verdade, é trabalhar o dinheiro, né? De maneira não é porque permanente. É dinheiro público, como muitos pensam. Não, pode gastar, pode pagar o mais caro. Tem que trabalhar de maneira permanente e você vai sempre estar encontrando uma forma, um caminho, um meio de conseguir reduzir aquela despesa. E colocar ela para uma despesa melhor, para um investimento melhor. Normalmente, para fazer investimento na cidade. Uma nova escola, uma nova creche, um investimento num posto de saúde, melhorar uma praça, poder fazer investimento. A gente tem que fazer isso com recurso de financiamento, indo buscar no governo federal, no BNDES, na Caixa Econômica, nos ministérios, né? Com recurso também de parcerias com o próprio governo do estado, mas tem que ter recurso próprio também. A prefeitura tem que gastar menos do que arrecada para poder ter uma sobrazinha e fazer os investimentos. O senhor formou uma equipe de transição, ela vai seguir o mesmo perfil do senhor, mais técnico e menos política?
Na verdade, tem um perfil variado, né? Eu acho que é como um time de futebol. Tem que ter o goleiro, tem que ter o zagueiro, tem que ter um volante marcador, tem que ter alguém que sabe distribuir a bola e tem que ter o artilheiro. Então, ou seja, tem que ter todo tipo de jogador. Esse artilheiro é o Antônio Alexandre? Não, tem que ter todo tipo de jogador, né? Eu acho que se compõe, eu acho que não existe ninguém que faz nada sozinho. Às vezes um time de futebol até tem alguém que se destaca, mas depende dos 11 jogadores, depende de todo mundo. Então eu acho que a gente está formando uma equipe que tenha vários perfis. Gente que conheça um pouco mais do processo burocrático, do entendimento da questão técnica, da administração, gente que tenha mais habilidade política, de relacionamento, de convivência, que consiga construir relações. Tem que variar, a equipe tem que ter vários perfis para a gente poder ter um time completo. Prefeito, o Partido da Frente Popular, né? Ela tem a coligação de 14 partidos. O senhor já começa a pensar também como é que vai ser a distribuição dos cargos? Tem grandes partidos, PMDB, PCdoB, PDT, além do próprio PSB. Como é que vai ficar essa divisão? Leandro, eu tenho certeza que vai acontecer isso com total tranquilidade, né? Nós conseguimos formar essa ampla frente. Foi uma frente formada às claras, todo mundo viu como é que o processo se deu. Não houve nenhum toma lá da cá. Nós nos reunimos, na realidade, em torno de um objetivo, antes mesmo de eu ser escolhido, né? Os 14 partidos se reuniram em nome de um objetivo. O objetivo era oferecer à cidade uma alternativa de mudança, porque o povo do Recife apontava para isso. E naquele momento eu fui então escolhido candidato, né? O processo se deu assim. Eu tive a felicidade de conduzir o processo com esses 14 partidos durante todo o processo da campanha e agora já Mas nessa fase aqui já começam as pressões, né? Que é a Secretaria dos Pedidos, Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Finanças, da Administração. A gente sabe que seja na eleição municipal ou do governo do Estado, sempre ocorre essa pressão por parte dos partidos. O senhor já pensa como lidar com isso? Com tranquilidade. Eu acho que é válido que os partidos apresentem seus quadros. É importante, eles participaram da decisão de apresentar uma alternativa, participaram de todo o processo da campanha e eles certamente têm quadros a disponibilizar. O que nós não vamos abrir mão é do processo de escolha ser feito com base na competência, na experiência profissional, na capacidade de realização, na capacidade de fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Porque, então serão secretários mais técnicos do que políticos? Não, técnicos e políticos. Eu acho que um governo não pode ser composto nem só por políticos, pessoas de habilidade só política, nem de habilidade técnica. Embora eu também acho que não existe essa divisão, essa separação tão rígida assim. Eu mesmo venho do campo técnico, mas já tive que testar muitas vezes a habilidade política, conduzindo secretarias, conduzindo programas como o Pacto pela Vida, por exemplo, onde mais de 30 mil pessoas trabalham. Então, ninguém tem só habilidade técnica ou só habilidade política. Eu acho que as pessoas têm que ter as duas. Alguém tem um pouco mais de uma, um pouco mais da outra, mas eu acho que nós vamos ter tranquilidade de formar isso, porque o que os 14 partidos se juntaram e fizeram foi a mudança do Recife. Nós ouvimos as pessoas, fomos aos bairros, fomos aos segmentos da sociedade, fizemos um programa de governo. O que os 14 partidos querem é que esse programa de governo se transforme em realidade, porque nós vamos estar respondendo àquilo que a sociedade escolheu nas urnas, que foi que esses 14 partidos, essa coligação, representada pela minha liderança, faça a mudança que o Recife quer. Então o que a gente quer é que o programa de governo, de fato, se transforme em realidade, saia do papel, se transforme em realidade. Todo mundo vai estar contemplado com isso. Existe a possibilidade do PT entrar aí também, diante da atual conjectura política? Todos aqueles que quiserem fazer com que o nosso programa de governo se transforme em realidade. A sociedade, as pessoas, os cidadãos, os partidos políticos, os parlamentares, todos aqueles que queiram que aquele programa de governo que nós apresentamos à sociedade, e a sociedade respondeu nas urnas, né, aprovando esse programa de governo, todos aqueles que quiserem colaborar com isso, serão bem-vindos, vai ser importante. Eu quero conversar... A oposição, por exemplo, assim, o PSDB, os tucanos, eles fizeram oposição durante a campanha, estão se dizendo oposição. O senhor pretende procurá-los? O senhor vai aceitar a participação deles? Eu já conversei com os dois vereadores eleitos, né, pelo PSDB, por exemplo, que é um partido que você está colocando. Já cumprimentei, parabenizei. A disputa de uma eleição de vereador não é uma disputa simples, é um negócio duro, complexo, né, uma disputa muito acirrada. Parabenizei. E eu acho que eu valorizo muito a coisa da oposição, né, a boa oposição, a boa crítica. Né? A oposição que não é oposição só por ser oposição. Mas ela tem que ter. Tem que ter. Tem que existir. Isso é positivo. Né? O cidadão fiscaliza a administração pública, né? A oposição tem que fiscalizar e tem que apresentar sugestões, melhorias. Às vezes a gente está fazendo um projeto e uma boa crítica faz aquele projeto ser bem adequado. Adequar ele para ele ficar melhor para a população. Então acho que a oposição é bem-vinda. Né? A boa crítica, uma convivência, um diálogo equilibrado, elegante, educado, respeitoso. É válido ter oposição porque vai estar sempre olhando... Essa própria oposição ela vem falar e vai criticar, vai dizer até que ponto o governador Eduardo Campos vai colocar o dedinho ali nessa administração municipal. Como é que vai ser essa relação? Uma relação muito boa. Né? Primeiro porque nós foi uma frente de 14 partidos, que foi eleita agora.
né, e que faz parte do governo da presidenta Dilma. Todos os 14 partidos que nos apoiaram, que faz parte da nossa coligação, fazem parte da base da presidenta Dilma e fazem parte da base do governador Eduardo Campos. O Recife está precisando de muita mudança, de muita obra, de muita ação, de muita realização, de muito recurso. E nós vamos fazer isso em parceria com a presidenta Dilma, vamos fazer isso em parceria com o governador Eduardo Campos. Vamos governar a cidade com autonomia, com tranquilidade, mas vamos, sem dúvida nenhuma, fazer parcerias, porque a presidenta Dilma quer que a vida no Recife melhore. O governador Eduardo Campos quer que a vida no Recife melhore. E nós também. Por falar então, em vida melhorar, quando começar 2013, nós temos, eu acho que, 2 grandes desafios. Primeiro, que é o Carnaval, que é logo em fevereiro, e o Carnaval é um cartão de visita, né, não só da cidade do Recife, mas do estado de Pernambuco. O Recife ganha muito. Então, eu gostaria de saber como é que vai ficar o Carnaval. E mais do que isso, em junho nós temos a Copa das Confederações. E, na realidade, nós temos projetos aí da questão do trânsito e a mobilidade da cidade, que o senhor, inclusive, chegou a comentar, a declarar que queria repensar na construção dos viadutos, né, da Agamenon Magalhães. Então, são 2 pontos críticos e que a cidade vai sofrer muito para poder, digamos assim, ficar arrumada. O que o senhor pretende fazer? Já de cara, assim, um já grande de cara, teste, né? Lá no início, né? Já de cara. A equipe de transição, inclusive, nós já estamos cuidando disso no processo de transição. Primeiro, o ano letivo, né, que começa um mês depois da gente tomar posse. Né? Os alunos têm que estar na sala de aula, os professores têm que estar lá, tem que ter feito a matrícula, tem que ter a merenda, tem que ter o material didático, tem que tudo funcionar. Isso é importante, muito importante. Né? Além dos serviços que não podem parar nenhum dia. Né? O Carnaval, ele já é na primeira semana de fevereiro, mas já tem atividade acontecendo em janeiro. Então, durante a transição, nós já estamos também negociando com o atual prefeito, com a atual gestão, para que aqueles procedimentos que precisam acontecer agora, para que nem a gente tenha problema no ano letivo, nem no Carnaval, em janeiro e fevereiro, eles aconteçam. Então é importante que o prefeito atual... meio que está dando carta branca para que a atual gestão faça, né? Claro, os que com um procedimentos aval... necessários, né? Os procedimentos necessários, porque se a gente for iniciar os procedimentos de contratação de tudo que o Carnaval demanda no mês de janeiro, não consegue fechar a tempo, os prazos legais não permitem que isso aconteça. Qual vai ser a cara do Carnaval do PSB? Porque o PT foi esse multiculturalismo, o PSB vai continuar com isso? Nós vamos fazer um programa de Carnaval descentralizado, né? Manter a descentralização, acho que é muito importante para os polos, a descentralização, e uma política como a gente pôde fazer também, participando no governo do Estado, né? Multicultural, né? Todas as cenas culturais, valorizando a cultura local, valorizando o artista local. Acho que isso é muito importante. Os artistas reclamam disso, que às vezes, até em questão até mesmo do cachê, se valoriza muito mais os artistas nacionais do que o artista quando aqui se da paga, terra. né, Leandro? Quando tem se artista paga. que até agora não recebeu o Carnaval. Eu acho que manter o cachê é o mínimo que precisa ser feito, mas priorizar, né, valorizar a cultura local. O Recife tem uma identidade cultural fortíssima, isso pode ser muito forte para a nossa economia, a economia da cultura e para o turismo, né, através do turismo, fazer com que essas pessoas tenham cada vez mais possibilidade de viver do seu talento cultural. Isso é muito importante, né, porque o menino que nasce com talento para ser engenheiro consegue viver da engenharia, para ser jornalista consegue viver do jornalismo. O que tem o talento da cultura, às vezes não consegue, tem que assinar a carteira durante a semana para poder no final de semana estar exercendo a sua atividade que gosta. Né? Então acho que isso é importante. Então o Carnaval ele tem um papel importante, mas não é só grande show. Né? Quem tem talento cultural, das várias cenas culturais, né? Da escultura, da música, da dança, todas elas. Vai ter seu espaço garantido. Eu acho que a gente precisa valorizar e o Recife tem um potencial muito forte nisso. Agora, só para falar do outro ponto que você colocou. É o trânsito, os viadutos da Agamenon, que é um problema que incomoda e que preocupa muita gente. É o trânsito e a Copa das Confederações que você falou. Né? A Copa das Confederações está sendo acompanhada, um conjunto de obras importantes que é acompanhado pela própria FIFA, né, pela estrutura do governo do Estado, do governo federal e também da Prefeitura. Ações grandes, obras viárias grandes, corredores estão sendo realizados. Alguns deles estão previstos para acontecer antes da Copa das Confederações. Nós precisamos garantir que isso aconteça. Né? Outros estão previstos para acontecer depois da Copa das Confederações para atender a Copa do Mundo. Né? Também são importantes. Agora, o dever de casa, né? A limpeza, a organização, o centro da cidade, o Marco Zero, as áreas turísticas, a sinalização da cidade, a iluminação da cidade, aquele dever de casa já apresenta a cidade de uma maneira diferente. Então, se tem obra viária que só vai ficar pronta para a Copa do Mundo e não ficar pronta para a Copa das Confederações, não é possível que fique pronta para a Copa das Confederações, mas o dever de casa, vamos fazer o esforço. Mas o senhor é a favor da construção dos viadutos na Agamenon? Não, os viadutos da Agamenon, eles estão em estudo ainda. Tem 4 estudos em andamento, o governo do Estado está concluindo esses estudos e vai submeter esses estudos a uma discussão com a sociedade, com os usuários, com quem faz o transporte, uma discussão com o CREA, com vários conselhos, com a universidade, fazendo uma discussão sobre ele. Eu quero formar minha convicção técnica em cima dos estudos. Eu não quis me posicionar de maneira leviana sem conhecer os estudos. Eu quero os estudos em cima da mesa, vou formar minha convicção técnica.
Se eu for a favor dos viadutos, direi de maneira clara à sociedade, ao governador, a todos. Sou a favor. Se eu for contra, vou dizer também da mesma maneira clara à sociedade e ao próprio governador. Né? Somos contra, os viadutos não são bons para Recife. Né? Vamos dizer isso. Agora eu só digo isso com base na convicção técnica formada em cima dos estudos. Possivelmente no mês de novembro e dezembro, porque os estudos, a informação que a gente tem é que eles estão sendo concluídos agora no final de outubro, início de novembro. Durante o mês de novembro e dezembro deve haver essa discussão, audiências públicas, reuniões, discussões. Nós vamos participar, eu quero participar como prefeito eleito, vamos posicionar de maneira clara. Agora, o importante é que não houve a decisão, eu participei desse processo lá atrás, só de fazer viadutos, mas houve a decisão de fazer um corredor chamado Corredor Norte-Sul, que valoriza 120 mil usuários de ônibus de transporte coletivo que ficam horas e horas hoje na Agamenon parados no trânsito. Fato, tá, Eliana? Prefeito Geraldo Júlio, a era das promessas acabou. Agora é botar a mão na massa, arregaçar as mangas. E minha filha até perguntou, o Geraldo Júlio que prometeu as upinhas, isso vai sair do papel? Como fazer para todas essas promessas saírem do papel? Sem dúvida. A gente teve o cuidado, Rodrigo, de poder fazer as propostas, que a gente chama de compromissos, e eu registrei no cartório meu programa de governo, com aqueles compromissos feitos de maneira clara, o que a gente exatamente pretende fazer no Recife. A gente teve cuidado primeiro, ouvir as pessoas para saber o que era importante. As UPinhas são frutos da escuta das pessoas nos bairros, que já nos disseram que as UPAs foram muito boas, mas que elas começam a ficar sobrecarregadas e as pessoas já começam na urgência a esperar um pouco mais. A UPinha vai fazer o atendimento mais simples já nos bairros, então é resultado disso. E segundo, nós fizemos as contas, vimos o que era possível fazer, se era viável, se não era viável, só colocamos no nosso programa aquilo que é viável. Então o que está lá vai ser cumprido. Prefeito eleito, Geraldo Júlio, eu agradeço imensamente por o senhor ter participado do programa, assim como o Rodrigo Asfora. Eu espero que vocês possam voltar aqui, o senhor possa voltar, porque tem muitas coisas a esclarecer que eu acredito que o telespectador, o recifense principalmente, quer saber. Eu só gostaria que o senhor lembrasse, com relação às UPinhas, que nós temos um de médicos, né? A Universidade da ISES tem pesquisas, falta de médico, falta de enfermeira, falta de mão de obra especializada e com UPAs ou as UPinhas é preciso que a base funcione, né? Porque hoje existem os postos de saúde que deveriam fazer a função das UPinhas e não estão fazendo, né? E esses postos de saúde, e muito, é de responsabilidade do município, não só da Prefeitura do Recife, mas cada município tem o seu. Muito obrigada e espero que o senhor possa voltar. E parabéns, né, pela eleição e boa sorte nessa caminhada aí de 4 anos. Obrigado, Eliana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você que está nos assistindo. Um abraço. O Ponto de Vista chega ao fim. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco pelo Facebook. É só acessar facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma excelente noite de sábado, um ótimo domingo e até o próximo final de semana.